Olá, tudo bem? Um estudo recente associou o consumo de pipoca de micro-ondas à ocorrência de alterações cerebrais semelhantes às que ocorrem na doença de Alzheimer. E esse estudo, realizado recentemente por pesquisadores da USP, através ali do Instituto de Química de São Carlos, destacou que esse efeito da pipoca de micro-ondas provavelmente está relacionado com o diacetil, que é uma substância que é adicionada ali à pipoca de micro-ondas para conferir o aroma e o sabor, né, amanteigado que tem nesse tipo de produto. Esse estudo foi realizado ali com ratos que foram expostos ali durante 90 dias consecutivos a uma grande quantidade de diacetil e, em seguida, 48 proteínas cerebrais desses animais foram avaliadas, sendo que destas 46 apresentaram alterações, seja na regulação dessas proteínas ou até mesmo na conformação, portanto, na estrutura dessas proteínas. Isso tanto nos ratos machos quanto nos ratos fêmeas. Foram ali, e o que mais chamou a atenção dentre essas proteínas foi a grande distribuição e concentração de uma proteína chamada beta-amiloide, que é justamente a proteína que está em grande quantidade presente ali na doença de Alzheimer. O que ocorre, tá, é que a proteína beta-amiloide ela está presente ali na membrana dos neurônios. Mas na doença de Alzheimer, à medida que os neurônios vão sendo destruídos, a proteína beta-amiloide vai sendo liberada no espaço extracelular e começa a juntar e formar uma placa, uma chamada placa beta-amiloide. E à medida que essa placa vai crescendo e se espalhando, ela vai destruindo os neurônios e as áreas do cérebro, gerando aquele efeito degenerativo do mal de Alzheimer. Tá? Então, se essa placa dessa proteína cresce na região responsável pela memória, começam as falhas de memória do paciente com Alzheimer. Quando essa placa de beta-amiloide avança para a região do cérebro responsável ali pela coordenação motora e pelo movimento dos músculos, vem aquela fase de perda da capacidade de andar, vem aquela fase da perda e da capacidade de mastigar, de engolir, e o paciente com Alzheimer começa a se engasgar, começa a ter atrofiamento dos músculos, né? Não consegue mais andar, não consegue segurar as coisas, começa a ter dificuldade também na fala. Justamente à medida que avança para outras áreas cognitivas, começa a vir ali os prejuízos cognitivos, ou seja, essa placa, essa proteína começa a ser depositada em grande quantidade no cérebro e à medida que a placa vai avançando, vai substituindo ali os espaços que antes eram ocupados por neurônios, né, estabelecendo sinapses, e vem todos aqueles prejuízos degenerativos e progressivos do mal de Alzheimer. Mas voltando aqui, então, nesse estudo foram utilizadas duas técnicas, uma que permitia observar a distribuição dessa proteína beta-amiloide no cérebro ali dos ratos, e percebeu-se que ela se distribuiu por várias partes do cérebro, e há uma outra técnica que é possível identificar alterações na estrutura ou na quantidade dessa proteína. E ambas técnicas demonstraram que a beta-amiloide nos ratos que ingeriram o diacetil em grande quantidade se espalhou por várias áreas do cérebro e em grande quantidade, semelhante como que ocorre lá no mal de Alzheimer. Tá? Lembrando, né, que embora essa substância do diacetil seja liberada ali para uso da indústria alimentícia, os estudos têm demonstrado que o uso prolongado, o consumo em grande quantidade do diacetil tem sido prejudicial ali para a nossa saúde. Tá? Então, o diacetil ele é usado bastante na nossa indústria alimentícia como conservante e como flavorizante, ou seja, que dá aroma e sabor ali aos alimentos. Então ele é encontrado ali no café,
na cerveja, no chocolate, no leite, no iogurte. Só que na pipoca de micro-ondas ele é encontrado em uma quantidade muito elevada, muito mais elevada do que esses outros alimentos que eu citei. E essa é a preocupação, né? Já que o consumo frequente e em grande quantidade tende a gerar esse efeito nocivo. Uma outra importância desse estudo é que ele liga um alerta para os funcionários das fábricas que manuseiam o diacetil. Porque nesse estudo, os ratos consumiram ali uma quantidade de acetil parecida com a nossa alimentação normal. Só que o funcionário lá que utiliza o diacetil nas fábricas, ele acaba ingerindo uma quantidade muito maior, principalmente através da inalação. Então, é um alerta também ali para os profissionais que manuseiam essas substâncias na indústria, né? Porque vai estar sendo exposto com frequência a uma quantidade muito maior do diacetil, ok? Então, os pesquisadores pretendem dar continuidade a esse estudo, sendo que na próxima etapa eles pretendem ali aumentar a quantidade de animais no experimento para tentar responder ali mais dúvidas que vão surgindo à medida que novas etapas vão sendo feitas, tá? Então, fica aqui o alerta sobre o consumo em excesso e contínuo dessas substâncias ricas em diacetil, principalmente a pipoca de micro-ondas, já que a mesma ali tem uma quantidade acrescentada, né? Justamente ali para dar o aroma e sabor ao alimento. Então era isso, continuem aqui no canal para continuarem recebendo dicas e alertas de saúde. Obrigado pela presença e fiquem à vontade para curtir e compartilhar esse vídeo com quem vocês acharem que precisa dessas informações, tá bom? Então, obrigado pela presença, até o próximo vídeo.